Os 10 sinais do suicídio espiritual. A morte espiritual foi introduzida no mundo pela queda de Adão. Os mortais cujos pensamentos e obras estão espiritualmente mortos, enquanto ainda permanecem vivos na terra. Pela expiação de Jesus Cristo e a obediência aos princípios e ordenança do Evangelho, homens e mulheres podem tornar-se limpos do pecado e vencer a morte espiritual. Hoje iremos falar dos 10 sinais do suicídio espiritual dos crentes nos dias de hoje. Mas antes de nós começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que vocês possam estar recebendo notificações de novo vídeo postado aqui no canal. O primeiro sinal do suicídio espiritual é parar de ler a Bíblia. Seja sincero, você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia regularmente? Lê quantas vezes? 1, 2, 3, até 5 vezes por semana? Consegue manter certa regularidade ou passa grande período sem ler sequer um capítulo da Bíblia ou mesmo abre ela somente no culto do domingo? O fato é que hoje em dia lemos pouco a palavra de Deus e com pouco regularidade. Mas quais seriam as razões que nos fazem ler tão pouco? Um dos fatores que mais pesam hoje em dia para uma pessoa fazer ou deixar de fazer determinada atividade é a organização de seu tempo. Uma pessoa que não é organizada com suas atividades e que não planeja com sabedoria aquilo que considera importante que aconteça em seu dia a dia, dificilmente conseguirá ler a Bíblia com constância e qualidade. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas se convertem ao nosso Senhor Jesus e não adquirem o hábito de ler e estudar a palavra de Deus. Muitas delas entram para a igreja e ficam muitos anos sem conhecer até mesmo os preceitos básicos da fé cristã. Isso gera uma série de problemas ao corpo de Cristo, à igreja, e muitos costumes errados se espalham dentre os irmãos pela falta de estudo da palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, o versículo 20, a palavra vai dizer: Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sejais... Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sede meninos na malícia e adulto no entendimento. O segundo sinal de suicídio espiritual na vida do crente é parar de orar. No livro de Salmo, no capítulo 4, apenas o verso 3, a palavra vai dizer: Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Para termos certeza de que Deus atenderá o nosso clamor, as nossas orações, devemos esforçarmos de coração para viver em santidade. Aqueles que fielmente se dedicam a Deus foram separados com seu valioso tesouro, permanecente a Deus. Temos a Ele apelar como nosso protetor e provedor, firmemente resoluto a buscar a Deus de todo o coração. Davi se dedicou a 3 coisas. A primeira, confiante que Deus ouvirá a sua voz. A segunda, orará a Deus pela manhã. E a terceira, vigiará esperançoso pelas respostas à sua oração. O terceiro sinal do suicídio espiritual na vida do crente é parar de louvar. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, apenas o versículo 25, a palavra vai dizer: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Existe um momento em nossas vidas que achamos que está tudo acabado, não tem mais jeito, onde acabam entrando em um desânimo de caminhar, de se alegrar, de cantar louvores a Deus. Paulo e Silas passavam por uma provação onde os olhares humanos não havia esperança, mas eles não perderam a sua fé em Cristo Jesus. Aquela situação não foi algo para fazer eles parar de louvar a Deus. Não importa a tempestade, os ventos, a tribulação em sua vida. Continue perseverando na fé. Cristo é o nosso mediador e salvador. Só Ele temos a certeza da vitória. O quarto ponto de suicídio espiritual na vida do crente é ficar
longe da igreja. Lá em Salmo 122, no verso 1, o salmista Davi vai nos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi vai expressar que não existe outro lugar onde podemos encontrar paz se não for na casa de Deus. A casa do Senhor é um lugar para o crente desfrutar com toda a alegria da íntima presença do Senhor e da comunhão do Espírito Santo e do amor dos irmãos na fé. O quinto sinal de esfriamento espiritual na vida do crente é afastar-se dos irmãos. Tenho visto diferentes irmãos em Cristo compartilhar pelas redes sociais a seguinte frase: quem sai da igreja por causa de pessoa, nunca entrou lá por causa de Jesus. Confesso que ler isso me deixou extremamente incomodado e chateado, pois me soa como uma frase bem pouco cristã, em que nada é embaçada naquilo que Jesus ensinou. É uma frase que não expressa amor. Vamos falar um pouco sobre ela, na esperança de que, se você já reproduziu essa afirmação ou mesmo se acredita nela, consiga perceber quão desumana ela é e assim pare de replicá-la. O foco na minha abordagem não é se a pessoa que deixou de frequentar uma igreja predestinada, se tinha o livre-arbítrio e toda a discussão que considera desimportante na vida entre os que creem e os que não creem na doutrina da eleição. E por isso que digo isso, porque Jesus mesmo não deu muita atenção a essas questões. O que o Evangelho nos mostra é que Jesus sempre destacou a importância de buscar a ovelha que se desgarrou do rebanho. Isso é o que importa, a despeito da doutrina soteriológica que você siga. Afastou-se de Jesus? Volte logo depressa. O sexto sinal de suicídio espiritual na vida do crente é desonrar o seu líder. Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, a palavra vai dizer: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisas, porque aos que me desprezam serão envelhecidos. Quando falamos ou pensamos em honra, pensamos logo em respeito, estima, reverência, conferir apreço pelas virtudes, atos ou talentos de alguém. Pois o significado da palavra honra, segundo o dicionário, é demonstração de respeito, enobrecer, prestar venerança, distinções honoríficas, entre outras definições. Ou seja, honrar alguém é reconhecer a importância do outro, assim como ser uma pessoa de honra é ser uma pessoa digna, confiável, uma pessoa na qual o seu valor é reconhecido. A honra é muito importante na vida do ser humano, pois não é somente questão de qualidade, de personalidade ou de caráter da pessoa, mas de princípios, principalmente na vida de um líder. Mas para entendermos melhor essa importância, precisamos entender alguns pontos importantes. Líder e liderança. Precisamos, em primeiro lugar, entender o que é ser líder e o que é liderança. Líder é a pessoa que exerce influência sobre o comportamento, pensamento ou opiniões de outros. Este é o conceito de líder. Liderança não é mandar em alguém, mas é alcançar resultados através de pessoas, com pessoas, para pessoas, nas pessoas. A liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo, no sentido de levá-lo a atingir metas de permanente benefício que atendam às necessidades reais do grupo. Existem muitas maneiras de exercer liderança, mas há dois tipos de liderança que pode fazer toda uma diferença: a autoritária e a servitória. O sétimo sinal de suicídio espiritual na vida do crente é priorizar a diversão e não a Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5, a palavra vai dizer: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo
nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prostrará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Prioridade é tudo que você escolhe fazer com sua vida, o que você escolhe focar seu tempo, esforço e atenção. Cada pessoa escolhe a sua prioridade. Somos responsáveis pelas prioridades que escolhemos. O mundo é inconsequente, é a marca desse tempo. Dizem acreditar em Deus, mas qualquer coisa é mais importante do que Deus. O trabalho, posição, a diversão, televisão, são as notícias no final da tarde que não posso perder, nem o futebol. O encanto com a tecnologia a exaltamos, mas não temos tempos para exaltar o Deus que é o Criador de tudo que existe. Deus não faz parte da minha vida, apesar de eu dizer que sim. A tecnologia nos levou a sermos autossuficientes, não necessitamos de nada. Temos o Twitter, o Facebook, a internet, o playground, a tecnologia que me isola, não necessito de nada, posso tudo. Temos máquinas que fazem tudo, lavam, secam, cozinham, e nunca tivemos tão pouco tempo. Para que Deus? Não verbalizo essa frase, mas acredito nas mentiras que foram colocadas. Deus tem alguns poucos momentos que me sobram. Minhas ações mostram que é o meu verdadeiro Deus. Tenho o que necessito, sou o que quero, faço minhas escolhas, diminuo Deus da minha vida. E aí? Preciso de remédio antidepressivo, preciso encontrar soluções para o vazio, a falta de significado, que é viver. Talvez busque viagem, compras, álcool, droga, no perigo, em situações radicais, no prazer, no entretenimento, tudo para não pensar, tudo para anestesiar a real necessidade de todo ser humano quando tiramos Deus da nossa vida. O que tentamos colocar como substituto, acabamos vendo que não substitui em nada. Damos legalidade para as trevas e acabamos escravos, pensando que somos livres, mas completamente acorrentados, sem ar, e onde busca o ar que tanto necessitamos. O inimigo mente, e o que parece para você vital hoje não é o que realmente você precisa. Precisamos estar preparados e na palavra para não sermos enganados sutilmente pelo inimigo, que quer destruir tudo o que temos e impedir que os planos de Deus para a nossa vida se cumpram. Não posso esquecer, estou firme em Deus, não me curvo ao medo, posso fazer tudo o que tenho que fazer através de Cristo. Decido obedecer a Deus. Não vou tomar decisões baseadas na minha emoção. O oitavo sinal de suicídio espiritual na vida do crente é fugir dos encontros da igreja. Quando queremos fugir de uma responsabilidade, muitas vezes inventamos desculpas para nos livrar dela. Procuramos uma justificativa que não existe nenhuma dúvida quanto à nossa inocência. E uma das desculpas que mais ouvimos nos dias de hoje é: não posso porque não tenho tempo. Eu entendo que a vida tem ficado cada vez mais corrida por causa dos muitos compromissos que assumimos. Mas será que os nossos dias estão cada vez mais curtos mesmo? Todo mundo tem a mesma quantidade de horas por dia para administrar. Por isso, ninguém pode contar vantagem de que é mais tempo ou reclamar que tem menos tempo que o outro. É triste saber que as desculpas têm prejudicado tantas pessoas, principalmente quando o assunto é a obra de Deus. Infelizmente, há mais pessoas fugindo de Deus do que imaginamos. Elas querem conquistar tudo e fazer o que tem vontade, e só depois se lembram de Deus. Mas Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, no versículo 33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se não priorizarmos o Senhor, poderemos ganhar o mundo e perder a nossa alma. Por isso, faça uma reflexão e seja sincero consigo mesmo. Você tem usado a tal desculpa do não tenho tempo para fugir das responsabilidades da obra de Deus?
Quando um cristão afirma que não tem tempo para servir ao Senhor, ele só pode estar dizendo duas coisas: não quero me envolver com as coisas de Deus. Geralmente, quando alguém não gosta de se envolver com a obra de Deus, ela usa uma desculpa de não ter tempo para manter a aparência de religioso. Se este é o seu caso, tome muito cuidado, pois você pode estar mentindo. Lá em Provérbios capítulo 12, no versículo 22, a palavra vai dizer: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Analise bem o motivo que tem feito você fugir das responsabilidades e comece hoje a usar os dons que Deus te deu para abençoar outras vidas. O segundo ponto é: não sei administrar meu tempo. Pode ser que você realmente não esteja mentindo em relação a isso, mas tudo tem sido tão corrido que você não está conseguindo administrar o seu tempo. Temos o mau costume de fazer escolhas sem consultar a Deus. Então comprometemos a assumir responsabilidades e ficamos enrolados com coisas secundárias, nos tornando assim escravos do mundo. Por isso devemos parar e pensar: será que eu tenho cumprido os planos de Deus para a minha vida? Veja que o sábio Salomão disse, lá em Eclesiastes, no capítulo 2, apenas o versículo 11: quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Se há muito tempo você vem levando sua vida espiritual de qualquer jeito, mude sua postura e peça sabedoria a Deus para administrar melhor a sua vida e o seu tempo. O nono sinal de suicídio espiritual na vida do crente é negar o perdão. Desentendimentos, brigas, separações, mágoas acontecem todos os dias pela falta de perdão. O perdão só existe porque todos nós podemos cometer erros e sem eles seria impossível mantermos relacionamento saudável com as outras pessoas. No entanto, apesar de ser tão importante perdoar, não é nada difícil, principalmente para quem não segue o que a palavra de Deus diz. É comum escolher o que vamos perdoar, baseado naquilo que acreditamos ser perdoável ou não. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que quando alguém comete o mesmo erro conosco mais de uma vez, não merece ser perdoado. Então, elas criam uma espécie de escala de perdão. Mas a Bíblia nos mostra que perdoar não é uma opção, mas uma ordem de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 17, apenas o versículo 3 e 4, a palavra vai dizer: cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se repreender, perdoe-lhe. E se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você, dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Sentir vontade de perdoar é muito bom, mas a vontade é que quase nunca isso acontece, não é mesmo? Se analisarmos os nossos sentimentos, encontraremos raiva, mágoa e desejo de vingança em nosso coração. Por isso a Bíblia nos mostra que o perdão não deve ser fruto da emoção, e sim da razão. O 10º sinal de suicídio espiritual na vida do crente é falar mal dos outros. Uma das maiores dádivas da vida de uma pessoa é a amizade verdadeira. Os amigos são entes muito queridos que muitas vezes são tão importantes quanto os nossos familiares. No entanto, nem toda amizade é sadia e por isso agradável a Deus. Muita amizade pode nos conduzir ao pecado, às coisas do mal e não ao bem. São amizades perniciosas que insistem em levar o outro ao erro por meio de palavra, gesto, planos e outras coisas mais. Esse é o tipo de amizade plantada por Satanás e que só prejudica as pessoas. Lá em Provérbios, no capítulo 17, o versículo 17, a palavra vai dizer: em todo tempo ame o amigo, e na angústia nasce o irmão. Como podemos identificar uma amizade firmada em coisas más? O falso amigo fala mal dos irmãos, fala mal da liderança da igreja, cria e espalha fofocas, semeia a discórdia entre os irmãos. Os amigos verdadeiros se amam
se identificam, ele compartilha seus problemas, seus medos, suas angústias e tristeza, e junto buscam soluções entre elas. Há um propósito muito sério: a amizade verdadeira leva a outra, e a ser bem-sucedido, a se portar com prudência e ser vitorioso e a conquistar o respeito dos outros. Já a amizade que causa ódio, briga, intriga e maledicência entre os irmãos não é sadia e deve ser evitada por Deus não estar naquele meio. Que os irmãos venham ficar com essa reflexão da palavra do Senhor, que nós viemos a cada dia nos examinarmos, buscar mais a presença do Senhor Jesus, nos limpar, nos purificar a cada dia, a cada amanhecer, convidar o Espírito Santo para entrar no nosso ser, na nossa casa, que nós possamos cada dia, a cada amanhecer, nos tornar uma pessoa limpa de coração. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.